Muy buenas noches, amados. Es un placer poder estar con ustedes. Muito boa noite, meus queridos amados. É um prazer estar com vocês. Coisa que vocês falam português, né? Es muy bueno saber que donde vayamos tenemos una gran familia. É muito bom saber que onde nós estamos indo, nós temos uma família. ¿Cuántos son familia aquí? Cadê as famílias aqui? Sí, porque tenemos un mismo padre y por eso nos llamamos hermanos. Nós temos o mesmo pai, por isso nós nos chamamos irmãos. Aleluya. Oh, glória a Deus. En esta escuela tengo el privilegio de poder compartir con ustedes Nessa escola eu tenho o privilégio de compartilhar com você el tema de liberación y quebra de maldiciones. o tema de libertação e quebras de maldições. Y quiero decirles que es algo que me apasiona. E isso é algo que deixa eu bem apaixonado. ¿Esto por qué? Porque recordamos a Satanás como él está debajo de nuestros pies. Sabe por que eu fico feliz? Porque eu me lembro que Satanás está debaixo dos nossos pés. De 3 y los demás siguen presos. Só 3 então, os outros não estão. Satanás não está debaixo do teu pé. ¿Cuántos son libres? Cadê os livres aqui? Entonces, como usted es libre, usted va a poder expresarse. Então, como livre, você tem que se expressar. Parece que hay muchos atados aquí. Vamos a tener tu trabajo hoy. Bien, amados, vamos a entrar directamente en tema por cuestión de tiempo. Então, nós vamos direto para o tema por causa do nosso tempo. La Biblia nos enseña A Bíblia nos fala en 2 Corintios capítulo 4:4, em 2 Coríntios 4:4 dice lo siguiente: e fala assim: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Diz assim: nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La palabra dice el Dios de este siglo. O que nós estamos aprendendo? A palavra diz que o Deus deste século. Entonces está hablando que hay una guerra de poderes. Então nós estamos vendo uma guerra de poderes. Tenemos un reino celestial, Nós vemos o reino celestial. donde tenemos el Padre, Dios Todopoderoso, Então nós vemos o eterno, o Pai Todo-Poderoso. y tenemos un reino aquí en la tierra, E nós vemos então o reino da terra. donde podemos descubrir que también hay un rey. E nós vamos ver que nesse reino também há um rei. Y este gobierna sobre todos aquellos que están cegados. E esse tem o domínio e o governo sobre todos aqueles que estão cegos. Entonces, cuando hablamos de liberación, Então quando nós falamos de libertação, estamos hablando de quitar las cadenas que mantienen a esas personas cegadas. estamos dizendo então que é o quebrar as cadeias que mantém essas pessoas cegas na escuridão. La Biblia nos dice que nuestra lucha A Bíblia nos fala que a nossa guerra no es contra personas. não é contra pessoas. Efesios 6:12 Efésios 6:12 nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino en un área espiritual. fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é numa região celestial. Entonces, para poder discernir el mover espiritual Então, para que possamos ter um discernimento do mover espiritual y el entendimiento de lo que sucede en las tinieblas, e o entendimento daquilo que está acontecendo no reino das trevas, nosotros necesitamos el don del discernimiento de Dios, precisamos ser capacitados com o dom de discernimento de Deus. y que solo Él puede derramarlo sobre nuestras E vidas. só Ele pode derramar sobre nós. Abra por favor su Biblia en 2 Corintios 11:14. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11:14. La escritura dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. E diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esto quiere decir O que eu quero dizer? que Satanás se disfraza para engañar, O diabo, ele tem um disfarce para nos enganar. y esto va a engañar, dice, aún a los escogidos. E ele vai enganar até mesmo os escolhidos. Es por eso que nosotros, para participar o practicar liberación, Por isso nós, para poder atuar e se mover na libertação, no necesitamos solamente de fe, não temos que ter somente fé. necesitamos de conocimiento, Precisamos de conhecimento, de revelación, de revelação, pero sobre todo e sobretudo de intimidad con Dios. temos que ter uma intimidade grande com Y Deus. la intimidad con Dios E a intimidade com Deus solamente se puede obtener só pode ter por medio de la santidad. por meio de uma vida santa.
Es por eso que nosotros encontramos en las películas Por isso que nós vemos nos filmes, que hay una manifestación demoníaca existe manifestações demoníacas que están siendo cada vez más natural. que está sendo muito natural nos nossos Y dias. muchos de ellos hasta les está gustando. E muitos até gostam disso, Porque usted está viendo películas a nivel mundial porque você está vendo filmes a nível mundial, donde los demonios son amigos. onde os demônios é bem parceiro do ser humano. Hay gente que está mirando el tema de los, ¿cómo se llama? Los zombies. Muitos gostam dos filmes de zumbis Y están haciendo que esos demonios, porque son muertos vivientes, e estão vendo e compactuando com os demônios, porque esses são mortos-vivos. sean parte de su vida porque les gusta ver esas películas. Mas eles estão fazendo isso parte da sua vida, porque eles gostam de ver esses filmes. El reino de las tinieblas está trabajando poderosamente O reino das trevas está trabalhando arduamente e poderosamente para poder entrar en las vidas de las personas y ser algo cercano a ellos. para que esses demônios entrem na vida das pessoas e seja algo muito perto, muito próximo das pessoas. Usted va a ver hoy en día todos los dibujos animados que se muestran, Você vai ver que las caricaturas. você vai ver que os desenhos Todas las caricaturas, los dibujos animados tienen ahora sectores demoníacos. Você vai ver que todos os desenhos animados estão se movendo nessa dimensão demoníacas, Para que los demonios se tornen amigos de los niños. para que os demônios sejam amigos das crianças. ¿Quién ya vio Monster Incorporated? Quem já assistiu Monster Hunter Van ¿O cuántos vieron también Monster University? ou Monster Universe? Usted ve que ahí los demonios disfrazados de monstruos amigables vienen a ser una parte linda de los niños. Você vai ver que aqueles monstros, que na verdade são demônios, vêm disfarçados e sendo bem amigo das crianças. Los niños quieren y dicen: quiero ir a ver al cine esta película. E aí as crianças ficam: me leva para o cinema, quero ver esse filme. Porque acabamos de leer la palabra, dice que los demonios se disfrazan de ángel de luz. E a gente acabou de ler na Bíblia: os demônios se disfarçam de anjos de luz. Y hasta nuestros hijos, hablo de los cristianos, están gustando de ver esas películas. E aí nós estamos agora dizendo para os nossos filhos, filhos de cristãos, como eles amam ver esses filmes e esses desenhos. ¿Cuántos me están entendiendo? Quem está me entendendo aqui? Entonces necesitamos entrar en niveles de liberación poderosos. Nós precisamos entrar em um nível potente de libertação. ¿Y sabe por qué? Sabe por quê? Porque los demonios no solamente tienen una estructura. Porque os demônios não somente têm estruturas. En Efesios hemos visto que ellos tienen una estructura: gobernadores, principados, huestes. Nós vemos que lá em Efésio que existe hierarquias. Nós temos os principados, potestades, governadores e dominadores das trevas. Pero ellos no solo tienen una jerarquía demoníaca, sino que tienen una estructura anatómica. Você vai ver que isso não se refere somente a uma hierarquia demoníaca, mas cada demônio também tem uma estrutura anatômica. Así como el ser humano tiene un cuerpo, alma, espíritu, voluntad, identidad, etc. Assim como o homem, ele tem corpo, alma, espírito e todas as funções da alma e do espírito e do corpo, assim vai. Los demonios también tienen lo suyo. Os demônios também operam do mesmo jeito. Entonces nosotros necesitamos conocer Então nós precisamos conhecer todos estos aspectos todos os aspectos para poder liberar a las personas para poder trazer libertação para as pessoas. y también trabajar en autoliberación. E também trabalhar na autolibertação de si mesmo. ¿Sabe por qué? Redundância, viu? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y hemos sido prendidos por demonios. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não damos conta e estamos totalmente presos nas estruturas demoníacas. Entonces voy a explicarles un poquito sobre esto. Eu vou te falar um pouquinho mais. Los demonios, por ejemplo, tienen una identidad. Então, observe que cada demônio tem uma identidade. Entonces usted dirá: apóstol, está hablando burrera. Apóstolo, você está falando asneira agora. Entonces usted va a ver mediante la palabra. Então você vai ver na Bíblia. Vaya a ver al libro de Lucas capítulo 8, Vai lá para o livro de Lucas, capítulo 8, el versículo 30. o versículo 30. La palabra del Señor dice: A palavra do Senhor fala: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? e perguntou Jesus dizendo: qual é o teu nome? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. E ele falou: o meu nome é Legião, porque
existe muitos dentro aqui. Ahora, fíjese que Jesús le preguntó a una persona Agora, olhe isso, veja, Jesus perguntou para uma pessoa, que moraba, que vivía, que era natural de la región de Gadara. ou seja, esse homem era um homem que morava na região dos Gadarenos, Y por eso es que se le conoce como el endemoniado gadareno. e por isso nós vemos na Bíblia que diz que era um endemoniado de Gadareno. Ahora, Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Y eso en el original griego le pregunta, ¿cuál es tu onoma? No original grego, na verdade, essa pergunta é: qual é o teu onoma? Y esto quiere decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu personalidad? Mas não é só simplesmente o nome, ele está dizendo qual é o teu nome, trazendo a tua personalidade. Entonces, aquí encontramos que los demonios tienen una identidad. Então aqui nós vemos que Jesus estava perguntando qual é a tua característica de personalidade. ¿Sabe por qué? Porque estos demonios no quedaron con duda diciendo, no sé quiénes somos. Porque esses demônios não ficam assim, eu não sei, eu tenho amnésia. Ellos respondieron, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Ellos saben quiénes son. Você vê que imediatamente ele traz a identificação da característica da identidade. O meu nome é Legião, somos muitos. Y sabe que muchos cristianos no saben quiénes son verdaderamente en Cristo. Aqui tem um problema, sabe? Muitos de nós aqui não, graças a Deus, mas muitos cristãos não sabem quem são em Cristo. Y los demonios no tienen crisis de identidad. E os demônios não têm nenhuma crise de identidade. ¿Cuántas veces usted se ha presentado delante de Dios y le ha preguntado, Señor, ¿quién soy? ¿Por qué estoy en esta tierra? Quantas vezes você chegou diante de Deus e disse: Senhor, não sei nem para que eu vim, para onde eu vou? Porque está pasando crisis de identidad. Sabe por quê? Muitos de nós passamos pela crise de identidade. Por eso nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Por isso você tem que saber quem você é em Y Cristo. yo voy a decirle ahora quién es usted en Cristo. Eu vou dizer quem você é em Porque la Cristo. palabra del Señor dice que Él te trajo para ser más que vencedor. O Senhor disse que você foi chamado para ser mais do que vencedor. También Él te dice que te pone por cabeza y no por cola. Ele também te diz que coloca por cabeça e não por cauda. La palabra del Señor dice que tú eres el deseado de las naciones. O Senhor diz que você é desejado das nações. Porque Cristo vive dentro tuyo y todo lo que Él es, Porque Cristo vive dentro de você e tudo que Ele é, todo es heredado para ti. tudo foi feito para você. Aleluia! Aleluya. Le dije que los demonios tienen identidad, Então nós vemos que os demônios têm identidade, pero también tienen voluntad. mas ele também tem vontade. Porque ellos sabían a quién querían. Sabe por quê? Porque ele sabia o que queria. Usted recuerda que este hombre era descendiente de la tribu de Gad. Veja que esse homem era um descendente da tribo de Gade, Y eso porque los gaditas eran hombres guerreros. porque os gaditas eram homens de guerra. Primera de Crónicas 12:8. Primeira Crônicas 8, 12:8. 12:8. También los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Dos gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto, Hombres de guerra muy valientes para pelear, homens valentes, homens de guerra para a guerra, diestros con escudos y paves. armados de escudo e de lanças. Sus rostros eran como rostros de leones Os seus rostos eram rosto como de leões y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. e era ligeiro como gazela sobre a montanha. Déjame decirte que los demonios Deixa eu te dizer que os demônios no escogen a cualquiera. não é qualquer um. Ellos escogen a los que son poderosos. Eles não ficam caçando qualquer um, eles caçam os homens e mulheres valentes. Aquellos que todavía no descubrieron su identidad en Dios. Aqueles que não descobriram a sua identidade em Deus. Entonces, cuando tú ves a una persona que necesita liberación, Então quando você olha uma pessoa que necessita de libertação, tienes que darte cuenta que esa persona tiene un gran propósito y una gran identidad de parte de Dios. você tem que prestar conta que essa pessoa tem um grande propósito e uma grande identidade em Deus. Y por eso es que tú no tienes que desechar a nadie. E por isso que você não tem que Rejecta. rejeitar alguém. Porque vuelvo a repetir, Satanás solo está interesado en los poderosos. Porque eu volto a dizer, o diabo só quer aqueles que são valentes.
Este gadareno venía de la tribu que eran guerreros, que eran con rostros de leones. Esse das tribos de Gade eram guerreiros com rosto de leão. Y en el versículo 14 dice: E no versículo 14 diz: estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. esses foram os capitões do exército da tribo de Gade. El menor tenía a cargo 100 hombres O mais fraquinho, o menor, tinha 100 homens sob seu comando. y el mayor 1000. E o maior 1000. Entonces él busca no solo personas poderosas, Então ele não busca só pessoas poderosas, sino personas influyentes. ele também busca pessoas influentes. ¿Cuántos están entendiendo? Você está me entendendo aqui? Entonces usted tiene que darse cuenta que el ministerio de liberación Então você tem que dar conta que o ministério de libertação es fundamental para el crecimiento del reino. é fundamental para o crescimento do reino de Deus. Yo esperaba un amén ahí. Ah, meu Deus. Teve 4 querubins aqui que deu um amém. Amados, los demonios también expresan voluntad, Os demônios também eles expressam vontades. porque no solamente tomaron al gadita, Porque também não tomaram só o gadita. sino que ellos, cuando tuvieron el confronto con Jesús, E quando eles tiveram o confronto com Jesus, ellos le pidieron no ser enviados al abismo, eles pediram para que não fossem enviados para o quinto dos infernos. porque ellos no tenían las ganas de volver ataduras. Porque eles não tinham vontade de voltar às prisões. Quiero que vea dónde está en la Biblia que ellos también tienen voluntad. Vamos ver na Bíblia onde ele expressa na Bíblia que eles têm vontade. Santiago capítulo 2 versículo 19. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, Dos. versículo 19. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Diz assim: crê tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios creem e tremem. Ahora, la palabra temblar viene del griego psikra, que quiere decir escalofrío. A palavra tremer vem do grego Psikra. psikra, que significa tremer, arrepiar. Arrepío. Los demonios tienen también la capacidad de tomar formas. Os demônios, ele tem a capacidade de formar uma forma. ¿Cuántos ya tuvieron la experiencia en una liberación de ver que ellos como que parecen perros, parecen víboras, parecen ranas? Eu não sei se você já teve a experiência de participar de um momento de libertação e naquele momento a própria pessoa ou o demônio mesmo, ele se torna um cachorro, serpente e tudo mais. ¿Cuántos ya vieron eso? Quanto já teve esse momento? ¿Se asustaron? Você ficou com medo? Satanás usa el miedo O diabo usa o medo para poder prender a las personas. para poder fazer com que elas vivam em cadeias. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque la escritura dice que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque a Bíblia diz que aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Y esta palabra temor no es una palabra que está refiriéndose a respeto. Essa palavra temor, ela não está referindo a um respeito, Está refiriéndose a una paralización. está referindo com algo que te para. ¿Cuántos alguna vez han visto un bebé que está por meter los dedos a la corriente? Eu não sei se você já viu aquele bebé que está querendo meter o dedo na tomada, na eletricidade. ¿Cuántos tuvieron ya miedo de ver eso? Quem já teve medo de ver isso? ¿Se da cuenta? Entonces hay personas que se paralizan y dicen: ¡ah, cuidado! Y se quedan ahí quietos. O menino está indo, em vez de você andar, você... ¿Y sabe por qué? Sabe por quê? Porque ese miedo paraliza. Porque esse é o medo paralisante do inferno. No es la palabra temor utilizada en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entenda, não é aquela palavra temor de temer a Deus, que está lá no livro que ele falou, Proverbios 1:7. Provérbios 1:7. Entonces, los demonios tienen la capacidad de hablar también. Os demônios, ele tem a habilidade de falar também. Hechos 19:15. Atos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Entonces hay demonios que pueden hablar.
Então tem demônios que podem falar. Pero eso no es para que tú te pongas a conversar con ellos. Preste atenção, isso não é para você marcar uma entrevista com ele não, viu? Tú puedes ver en YouTube que hay muchos, entre comillas, liberadores que se ponen a charlar con los demonios. Olha muito nas internets aí, aquelas pessoas que se diz libertador, que começam a fazer entrevista. Da onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo? Poco falta que pregunte quién es tu papá, quién es tu mamá, dónde está tu abuelita. Daqui a pouco começa a perguntar: cadê teu pai? Cadê tua mãe? Cadê tua avó? Cadê tua sogra? Hermanos, no es para que conversemos, sino para que ellos respondan a la autoridad que Dios nos ha dado. Entenda, ele não está ali para te responder nada. O negócio é que ele tem que se submeter à autoridade de Cristo. También los demonios poseen conocimiento. Os demônios também têm conhecimento. Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículos 23 y 24. versículo 26, 23 e 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, igual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perturbar-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Entonces ellos tenían el conocimiento de quién es Jesús. Entenda, eles sabiam da característica da personalidade de Jesus e quem era Jesus. ¿Y sabe por qué? Sabe por quê? Porque ellos tienen eternidad. Porque eles têm a eternidade neles. Y ellos conocen los diseños de Dios. E eles conhecem os desenhos de Deus. Y por eso, antes que tú seas activado, então, saiba isso, antes que você mesmo fosse ativado, ellos hacen una interrupción para impedir eles começam a bloquear isso para te impedir que tú puedas reconocer cuál es el propósito de Dios para tu vida. para que você não saiba qual é o propósito de Deus para tua vida. Entonces, vuelvo a decirle, Então eu volto a dizer, la liberación es algo fundamental dentro de la iglesia de Cristo, a libertação é algo fundamental na igreja de Cristo. porque estamos habilitando al ejército, a los guerreros de nuestro Señor Jesús. É por isso que nós ativamos o exército dos guerreiros de Cristo. Ahora, le hago una pregunta. Agora ¿Un faço uma cristiano puede ser poseído? Cristão pode ficar possesso? ¡Qué silencio! Cri, 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 cri. ¿Puede o no puede? Cristão pode ficar endemoniado ou não? Possesso ou endemoniado? No puede. Não pode. Possesso ou endemoniado? Voy a decirle nuevamente. No puede ser endemoniado si Cristo vive dentro. Nós não podemos ser endemoniados se Jesus está dentro de mim. Sí puede ser perturbado, Mas nós podemos ser perturbados. porque la palabra endemoniado Porque a palavra endemoniado es la palabra enajenado, é a palavra enajenado, que quiere decir tomar posesión completa. que quer dizer uma toma de território completo. Y si Cristo entró en nuestro corazón, E se Jesus entrou no nosso coração, Él toma todo nuestro ser. Ele toma meu ser todinho. Y no puede Satanás tomar lo que Cristo ya venció en la cruz por su sangre. Nós não podemos então perder essa posição que Cristo tomou na cruz. Ahora, Agora, existen personas existem pessoas que dejan de lado todo lo que Dios les dio. deixa de lado tudo que Deus te deu. Entonces abren puertas y portones. Então abre portas, portões e portais. Y esos son invitaciones para que los demonios vengan. E isso é convite para você ficar endemoniado. Entonces eso tiene que ver con la voluntad de la persona, E isso tem a ver com a tua vontade. pero no es automático. Não é automático. Entonces un cristiano verdadero Verdadeiro cristão, jamás podrá ser endemoniado. ele não pode ser endemoniado. Pero aquel que está jugando a ser cristiano, Agora, aquele que se diz cristão, ese sí está en un gran peligro. esse pode estar correndo perigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Você me entendeu? El verdadero cristiano siempre va a tener temor de Dios. O verdadeiro cristão sempre anda no temor do Senhor. Por eso tiene que andar en santidad. Por isso ele anda em santidade. No puede jugar con el pecado. Ele não compactua com o pecado. Y por eso él no puede ser tomado. E por isso não tem portas para que o demônio entre. Puede ser influenciado. Ele pode estar debaixo de uma influência. Que los demonios no se dan por vencidos. Porque os demônios sempre são insistentes. Y por eso constantemente viene la tentación. Por isso sempre estão debaixo de tentações. Ellos son tan insistentes Eles são tão insistentes y tan atrevidos, e tão intrometidos, encorejados,
abestado. ¿Sí? Porque se pusieron hasta tentar a nuestro Señor Jesús. Que eles quiseram até tentar o próprio Senhor Jesus. ¿Cuántos me están entendiendo? Quanto está entendendo ele? Entonces nos damos cuenta Então nos damos conta que el mundo espiritual es tan real, que o mundo espiritual é tão real, pero es tan delicado, mas é tão delicado, que no podemos dejar ni un milímetro que não podemos dar bobeira para que los demonios entren en nuestras vidas. para que os demônios tenham portas abertas na nossa vida. Entonces, Então, yo le dije que un cristiano no puede quedar poseído, eu acabei de falar que um cristão não fica possesso, pero sí puede abrir puertas mas sim pode deixar que portas sejam abertas cuando se aparta de la santidad. quando se aparta da santidade de Deus. Ahora yo voy a decirle 3 puertas Agora eu vou falar de 3 portas o 3 formas ou 3 formas en que una persona descuidada em uma pessoa desatenta puede permitir que los demonios entren en su vida. pode permitir que os demônios entrem na sua vida. Primero voy a hablarle de puertas. Primeiro eu vou falar das portas. Dice la Biblia que las puertas del alma A Bíblia diz que a porta da alma son los ojos, são os olhos, los oídos, os ouvidos, la boca, a boca, la mente a mente y los miembros íntimos. e os órgãos de coisar o coiso. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque con nuestros ojos nosotros decidimos lo que va a entrar dentro de nuestro alma. Porque com os nossos olhos é aquilo que nós decidimos, aquilo que entra na minha alma. Entonces, si tú estás constantemente asistiendo a novelas Então, se você está sempre assistindo a Tiquititas o estás viendo películas de terror ou assistindo filmes de terror o disfrutas de películas donde hay excesiva sangre, ou violencia, aqueles filmes que você tem que colocar a bacia debaixo da televisão porque escorre sangue, cuando hay violencia, guerras, peleas, quando há muita violência, muito tiro, muita briga, estás abriendo la ventana de tu alma você está abrindo as portas da tua alma y estás invitando a que demonios entren a ti. e você está trazendo um convite, pode entrar, pode entrar. Hay niños que han quedado endemoniados por ver Peppa Pig. Tem crianças que ficaram endemoniados por ver Peppa Pig. a Peppa Pig. Posso contar uma experiência? Sí, pues. Uma vez nós estávamos, agora você traduz. Tá bom. Uma vez nós estávamos, eu estava com meu filho assistindo um filme Una vez yo estaba junto a mi hija mirando un video e esse filme chamava O Filho do Máscara. y este video se llamaba El Hijo de la Máscara. Quem já assistiu? ¿Cuántos ya lo vieron? É bem claro a cena. La escena es muy clara. O filho do Máscara, El Hijo de la Máscara na verdade, era filho de Odin, en verdad era el hijo de Odín, que o próprio filme diz. que la misma película Ou era seja, Odín. a máscara O sea, la máscara trazia o poder de ser filho do Odin, traía un poder para convertir al que la ponía como hijo de Odín, porque a máscara ele trazia o espírito de chocarrice. porque la máscara traía un espíritu de chocarriz. E por ele ser tão agir tanto na chocarrice, Y llamado tanto a chocarriz, Odin, que na verdade é a expressão de Satanás, entonces Odín, que de verdad es la expresión de Satanás, expulsa esse ser do céu. expulsa a ese ser de los cielos. E aí então vem o contexto da máscara. Y entonces viene el contexto de la máscara. Quem já assistiu o filme O Máscara? ¿Ya cuántos vieron la máscara? Observe que a máscara é liberada depois do sacrifício de um homem no mar. Dese cuenta que la máscara es liberada después que hay un sacrificio en el mar. Lembra? ¿Se acuerda? O rapaz nadando, cai, morre e a máscara é liberada. Hay un joven ahí nadando y de pronto él cae, se muere y queda la máscara. E o filho então, ele foi expulso do céu. Y entonces el fin fue de que él fue expulsado del cielo. E no filme ele faz um portal com letras, letras de um determinado ritual, En la película se ve que él hace un portal de letras de un determinado ritual e começa a fazer uma invocação e uma oração. y empieza a hacer una invocación, una oración. Estava assistindo esse filme Yo estaba viendo esa película e quando ele fez o portal y cuando él hizo ese portal e começou a invocar, y empezó a invocar, no meu espírito algo ruim veio en mi espíritu vino algo malo e eu comecei a interceder. y entonces comencé a interceder. Eu
Eu falei, Senhor, fecha essa porta Y yo le dije, Señor, cierra esa puerta que está tentando se abrir na minha que casa. se está intentando abrir dentro de mi casa. E passou a cena. Y pasó la escena. 2 minutos depois, 2 minutos después, minha esposa que estava no quarto, mi esposa que estaba en el cuarto, ela levantou assustada. ella se levantó asustada. Ela falou, eu tive uma visão agora. Y ella dijo, tuve una visión ahora. Eu olhei para a parede, Y yo miré la pared tinha um portal y había un portal e uma minhoca indo embora. y había Uma minhoca. un saballón que estaba saliendo. Ou seja, naquele momento que estava sendo invocado no filme, Entonces, en el momento en el cual en la película se estaba invocando, abriu-se um portal na minha casa e os demônios estavam entrando. dentro de mi casa se abrió un portal y los demonios estaban entrando. Obrigado, retomamos. Entonces, los ojos son portales para abrir invitaciones a la vida de una persona. Então, os olhos é aquilo que abre um convite na alma de um ser humano. También los oídos. Os ouvidos também. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque mucha gente le gusta el chisme. Porque muitas pessoas gostam da fofoca. Aqui não, graças a Deus. Sí, gracias a Dios. Pero dese cuenta que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Você parou para pensar que você tem 2 orelhão e uma boca só? Es porque Dios quiere que escuchemos más y hablemos menos. Porque o Senhor quer que você ouça mais e fale menos. Pero no está hablando del chisme. Mas nós estamos falando da fofoca. Porque la palabra claramente dice que Dios odia a los chismosos. A Bíblia diz claramente, Deus odeia aqueles que plantam contenda. Por lo tanto, si a ti te gusta escuchar los chismes, estás invitando a demonios a entrar en tu Então vida. preste atenção, se o teu ouvido corre atrás de uma fofoca gospel, você está abrindo portas na tua alma. Entonces, la boca se constituye también en otro portal. A boca também é uma outra porta, Porque muchas veces estamos lanzando maldiciones. porque vivemos lançando palavras malditas. El libro de Proverbios dice que aún el tonto pasa por sabio A Bíblia diz que o tolo se passa por sábio cuando guarda silencio. quando ele fica quietinho. Por eso es que muchas veces es necesario que quedemos callados Por isso, na maioria das vezes, é bom que você não fale nada. en lugar de hablar tonterías Vem de ficar falando asneira y cosas que no edifican. e aquilo que não vai edificar Recuerde nada. que Jesús dijo Então lembre-se o que Jesus falou. que vamos a rendir cuenta de cada palabra ociosa. Cada palavra frívola que você lançar da tua boca vai ter que prestar conta. Dice la palabra del Señor que estas palabras van a traer juicio sobre nuestras A vidas. palavra do Senhor disse que essas palavras vão trazer juízo para a vida dessas pessoas. Porque en otras palabras Jesús está diciendo, si tú invitas a los demonios a tu vida, Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você está convidando os demônios na tua vida, mi trabajo en la cruz está siendo desechado. ele está dizendo: a minha obra da cruz você está rejeitando. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros traemos maldición a nuestras vidas. Sabe por que muitas vezes nós trazemos maldições sobre as nossas vidas? Cuando nosotros no valorizamos lo que Jesús hizo en la cruz. Quando nós não valorizamos a obra da cruz. Cuando nosotros proferimos maldiciones sobre nuestras vidas o sobre nuestras generaciones. Quando nós profetizamos maldições sobre as nossas vidas e gerações. Cuando les decimos a nuestros hijos, sos inservible. Quando eu falo: meu filho, tu é um imprestável. Cuando tú le estás diciendo, tú vas a ser un fracasado. Você não presta para nada, nunca vai dar certo. No vas a servir para nada. Você não serve para nada. Estás lanzando maldiciones. Você está decretando na vida dele uma maldição. No solo vas a rendir cuentas, Você não só vai render conta disso, sino que estás llamando demonios para apresar a esa generación. mas você também está chamando demônios para que tome conta dessa geração. Entonces, otra puerta es la mente. Outra porta é a mentalidade, Porque con la mente nosotros volamos. porque com a mente nós podemos ir para qualquer lugar do mundo, do planeta e das galáxias. Hay mucha gente que le encanta contar chistes en doble sentido. Há quem muitas vezes nunca ouviu e quem não gosta muitas vezes de contar aquelas pegadinhas de duplo sentido. Y la gente da rienda suelta a su imaginación. E as pessoas começam então a voar nas imaginações. Entonces son portales o puertas, que están siendo abiertas para invitar demonios. E você esquece que essas imaginações, na verdade, são dimensões que estão sendo abertas para a tua alma ficar presa lá. Hablamos también de que los miembros íntimos se constituyen en puertas.
Nós estamos também falando que os órgãos íntimos também são portas. Porque hoy en día muchos psicólogos están diciendo que la masturbación es saludable. Muitos psicólogos estão dizendo para os jovens fazer a masturbação como algo saudável. Porque dice que en lugar de pecar es preferible masturbarse. Em lugar de pecar, vai para o banheiro, meu irmão, e desconta lá. Entonces eso se está también convirtiendo en una puerta. E daí estão esquecendo que está convertendo isso numa porta. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Génesis E a palavra do Senhor diz lá no livro de Gênesis que cuando se vertía en tierra, eso le molestó a Dios y Dios mató generaciones. vê que um filho de Judá, ele ejaculava na terra, e isso era perverso diante do Senhor, e o Senhor trouxe o extermínio desse rapaz. Entonces vemos puertas y ahora vamos a ver portones. Então nós vemos portas e agora nós vamos ver portões. Queridos, desculpa, mas o Senhor me incomodou aqui. Discúlpenme, pero Dios me ha incomodado en algo. Tem muitos homens que não estão conseguindo se satisfazer com as suas esposas, Tenemos muchos hombres que no consiguen satisfacerse con su esposa, porque no seu tempo de juventude Porque- foram uma pessoa que se masturbaram muito, porque en su tiempo de juventud fueron personas que se masturbaban mucho. e esquecem que o órgão reprodutor masculino, ele é um músculo, Y se olvidan que el órgano reproductor masculino es un músculo. e esse músculo ele tem memória. Y ese músculo tiene memoria. O grande problema é que a pegada do homem El gran problema es que la mano del hombre no ato da masturbação en el acto de la masturbación aperta muito, aprieta mucho. então faz com que crie uma memória. Entonces hace que se cree una memoria. Mas quando ele vai ter relação sexual, Y entonces cuando él va a tener una relación sexual, ele não o músculo la vagina, da vagina da mulher não tem a mesma pegada. entonces el músculo de la vagina de la mujer no tiene la misma fuerza. Por isso ele não consegue ter prazer. Y por eso él no consigue tener el placer. Então ele acaba de ter relação sexual e vai se masturbar. Y entonces termina su relación sexual y prefiere masturbarse. Só quero que os homens aqui, Y, só os homens, y solo los hombres, por fala assim favor, comigo: Pai, diga conmigo así: Padre, agora ahora seja apagado sea apagado toda a memória toda memoria muscular do meu aparelho reprodutor. de mi aparato reproductivo. Eu peço perdão Yo te pido perdón por todos esses atos, por todos estos actos em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos a continuar. Hablamos de portones. Estamos falando de portais, de portões. Y los portones tienen que ver con los deseos de los ojos. E os portões estão tudo a ver ligado com os desejos dos olhos, Porque el deseo está ligado a la voluntad. porque os desejos estão ligados à vontade. Entonces el alma se está vinculando con un aspecto físico. A alma está vinculada com um aspecto físico. Y entonces nos vamos a dar cuenta Então nós vamos dar conta, que muchas veces nuestros ojos tienen deseos. nós vamos ver que os nossos olhos têm desejos. Preste atención en esto. Preste atenção em mim aqui, ó. Colócate Então, acostado. Muchas veces hay matrimonios muitas vezes existem casamentos que están caminando así por la calle que estão andando assim, muitos casais que andam assim nas ruas. y el esposo está abrazando a la esposa E o esposo está abraçando a esposa, y de pronto encontré otra mujer e rapidamente vê uma outra mulher. y sus ojos se desvían. E o olho, ele desvia tanto que quase quebra o pescoço. Fíjese que la palabra del Señor dice que hay muchas personas fieles, Olha que a palavra do Senhor diz que tem muitas pessoas fiéis, pero no sinceramente fieles. mas não com sinceridade na fidelidade. Porque puede estar con la esposa Porque eu posso estar com a esposa y le va a suplir todas las e necesidades vou suprir todas as necessidades físicas, físicas, sentimentales, sentimentais, afectivas, afetivas, pero mas no sinceramente. não sinceramente. Porque puede estar caminando con la esposa Porque ele pode estar caminhando com a esposa, y él no está siendo infiel físicamente, ele não está sendo infiel fisicamente, pero con sus ojos mas com seus olhos produce deseos infieles. produzem desejos infiéis. Entonces esos son portones. Isso são portões. Hace rato hablamos de puertas, Há pouquinho atrás falamos de porta. pero ahora hablamos de portones. Agora falamos de portas bem maiores. Porque una cosa son los ojos como
como músculos, como órganos. Porque uma coisa é os olhos como um músculo, como um órgão. Y otra cosa es casar el músculo con nuestro deseo. Agora outra coisa é usar isso para ser um objeto de desejo. ¿Cuántos me están entendiendo? Quem está me entendendo aqui? Entonces, los deseos de los ojos Então diz que os desejos dos olhos son portones, são portões, igual que los deseos de la carne iguais que os desejos da carne, y también la vanagloria de la vida. e também é concupiscência da vida. Un tercer punto de entrada Um outro ponto, terceiro ponto de entrada, son las iniquidades. são as iniquidades. Y aquí entramos a hablar de las maldiciones. E aqui nós começamos a falar das maldições. Hemos dicho que esto es liberación y quebra de maldiciones. Nós acabamos de dizer que é libertação e quebra de maldição. Entonces, ¿cómo sé si una persona está bajo maldición? Como uma pessoa está debaixo de uma maldição? Quiero que entienda lo siguiente. Quero que você entenda algo. Maldición Maldição viene de la palabra maldecir, decir mal. vem da palavra maldizer ou uma palavra maldita. Entonces, cuando se ha dicho una palabra equivocada, Então, quando falou, se proferiu uma palavra errada, se puede crear una maldición. se pode gerar uma maldição. Entonces, hay muchas personas Então, tem muitas pessoas que están bajo maldición que estão debaixo de y maldição. entonces presentan síntomas. Então, tem sintomas que é apresentado. Por ejemplo, Exemplo, personas que tienen crisis mental o emocional, pessoas que têm crise mental ou emocional, personas que no consiguen tener un foco, pessoas que não têm a capacidade de concentração, sempre estão voando. Otra forma de observación es personas que tienen enfermedades crónicas. Outra forma de manifestação são algumas enfermidades que vêm cronicamente, O también son hereditarias. ou aquelas que vêm através do hereditariarismo. ¿Cuántos escucharon que los médicos dicen que el cáncer es hereditario? Quem já escutou aqui, ó, o câncer é algo que vem de geração, é hereditário? Quem? Ninguém escutou agora. Parece que están confundidos. Sim, eu creio que eles estão errados. ¿Usted escuchó que el cáncer es hereditario? Quem já escutou essa reportagem que o câncer é de pai para filho? ¿Por qué? Por quê? Porque habla de hábitos. Porque fala de práticas habituais. Cuando una mamá Quando uma mãe es una mujer habladora, é uma mulher fofoqueira, los hijos están bajo esa frecuencia. os filhos vão crescer debaixo dessa atmosfera. Entonces, esa persona habladora, Então essa pessoa faladora, por lo general, va a tener resentimientos. por consequência, a maioria vão crescer debaixo de ressentimentos. También puede tener falta de perdón. Também pode ter falta de perdão. Y esto abre puertas para que venga el cáncer. E isso vem as portas abertas para doenças psicossomáticas que se tornam câncer. Ahora resulta que los hijos que están bajo esa frecuencia E agora vem os filhos que estão debaixo dessa frequência. aprenden también a ser habladores. E aí vão ver que os filhos também vão ser falador. Les falta el perdón. Falta o perdão. Y por eso es que se hereda. E por isso que se herdam. No se hereda el espíritu demoníaco del cáncer, Não se herda o espírito demoníaco do câncer. porque los demonios no son hereditarios, Porque os demônios não são hereditários. pero sí son hereditarias Mas a herança hereditária de todos los tipos de hábitos. é os hábitos praticados pela geração anterior. Por lo tanto, es que los médicos, sin saber esta situación, dicen el cáncer es hereditario. Então, sem saber isso, né, a medicina vai dizer, olha, o câncer é hereditário. Entonces estamos entendiendo que hay gente que está bajo maldición, Então você está entendendo que tem pessoas que estão debaixo de maldição. y hay maldiciones que traen esterilidad. E tem maldição que faz com que a pessoa se torne estéril. Otros tienen problemas menstruales, Outros têm problema no ciclo menstrual. o tienen tendencias al aborto. Ou eles naturalmente sofrem abortos. Déjeme darle un testimonio. Deixa eu dar um testemunho. En la iglesia teníamos una muchacha Na igreja nós tínhamos uma menina que tenía un cuerpo muy bonito. que tinha um corpinho de violão. Entonces, cuando ella se casó, Mas quando ela se casou, ella dijo para sí misma: ela falou para ela mesma: jamás voy a tener hijos. nunca
eu vou ter filho? para que mi cuerpo no se deforme. Para que eu continue um avião. Ella tuvo 9 años de matrimonio Ela ficou casada 9 anos. y por más intento que hacía, E por mais que ela tentava de todos os jeitos, nunca pudo embarazarse. ela nunca pôde ficar grávida. Nunca tuvo un aborto Nunca sofreu aborto, porque nunca logró embarazarse. porque nunca foi fecundado algo dentro dela. Empezó a tener problemas con el esposo. E aí começou a ter problema com o marido. El esposo empezó a ser infiel porque él quería hijos. E aí o marido começou a visitar outras tias, né? Que ele queria ser Pai. pai. Y ella viene a consejería. E ele foi lá para a sala do confessionário. Brincadeira. Conselhería. Foi lá na sala de aconselhamento. Y el Espíritu Santo me mostró E o Espírito Santo me trouxe uma revelação. que hubo un momento en el cual ella pronunció esa palabra. Que houve um determinado momento da vida dela que houve uma palavra proclamada. Entonces yo le dije, hija, E aí eu falei, filha, Dios me acaba de mostrar Deus está me mostrando agora que tú proferiste una maldición contra ti. que você proclamou uma palavra de maldição contra a tua Porque pessoa. un día tú dijiste que jamás querías ser madre. Que um dia você diz, nunca eu vou ser mãe, Porque no querías arruinar tu cuerpo. porque não queria perder a forma do teu corpo. Ella se lanzó en llanto E ela começou a chorar. y me dijo, ¿qué puedo hacer? E ela falou, mas o que eu faço agora? Porque eso es verdad. Porque isso é verdadeiro. Entonces tomamos el mundo espiritual E aí nós entramos no mundo espiritual y rompimos el poder de esas palabras. e apagamos o poder dessa palavra Y trajimos en el mundo espiritual e trouxemos do mundo espiritual a su esposo que había salido del país o esposo que já tinha ido embora do país y hacía 3 meses que no tenía comunicación con e ella, já fazia 3 meses que ele não conversava com ela, porque él no quería saber nada de ella, porque ele não queria mais nem ter contato com ela, porque ella no podía tener hijos. porque ela não queria ter filhos, não podia ter filhos. 3 días después, 3 dias se passaram. por la gracia de Dios, su esposo llamó por teléfono Pela misericórdia do Senhor, ela recebe um telefonema do esposo. y su esposo le dice, tuve un sueño E o esposo disse, olha, eu tive um sonho. donde Dios me decía, vuelve a tu casa E Deus me falava, é para voltar para tua casa, porque tengo herencia para darte. porque eu vou te dar uma herança. Una semana después de la llamada, él volvió Uma semana depois da chamada, estava ele lá na casa. y el encuentro fue maravilloso. E o encontro foi tão bom que praticaram muitas coisas. Y esto generó una hermosa criatura que hoy tiene 5 años. E esse exercício que eles fizeram na chegada gerou um filho que já tem 5 anos. É porque muitos querem ter filho, mas não pratica. Ajá. Fica a dica. Muchos quieren tener hijos, pero no practican. Entonces, podemos observar cuando hay personas que están bajo maldición, Então é visível uma pessoa que está debaixo de maldição. porque también presentan problemas constantes en las finanzas, Porque estão sempre sendo bombardeados na vida financeira. porque tienen muy buenos sueldos, Ah, tem um salário muito gordo, pero cuando se da cuenta ya no tiene nada en los bolsillos. mas quando abre o olho, o bolso está vazio. ¿Eso por qué? Porque está bajo una frecuencia Isso por quê? Porque está debaixo de uma atmosfera, uma frequência de maldición financiera. de roubo na área de maldição financeira. Entonces, tenemos que entender Então nós temos que entender que la palabra del Señor nos dice que a palavra do Senhor nos fala que Jesús llevó en la cruz que Jesus levou na cruz una corona de espinas, uma coroa de espinhos. que eso tiene que ver con la maldición económica. Isso tem a ver com a maldição econômica. Recuerde que en Génesis Lembre-se que em Gênesis Dios le dijo al hombre que por causa de su pecado la tierra ya no le iba a producir frutos, veja que a maldição que Deus traz para Adão era a esterilidade da terra, que não produziria mais com os frutos, sino que le iba a dar espinos y cardos. que mais agora ia produzir espinhos e cardos. Y abrolhos. Jesús llevó en la cruz una corona de espinas. E Jesus levou na cruz uma coroa que era produzido de cardos e espinhos. Entonces, cuando Jesús llevó esto a la cruz, Quando Jesus subiu na cruz com essa coroa, la palabra del Señor dice que Él venció y exhibió a toda potestad en la cruz del Calvario, trayendo victoria para nuestras vidas. dizendo que ele venceu e destruiu toda a potestade, anulando esse poder
poder da maldição na cruz do Calvário. Entonces, cuando vemos personas que constantemente tienen problemas financieros, Então nós vemos que pessoas que constantemente sofrem ciclos de problema financeiro tenemos que empezar a quebrar maldiciones de finanzas, tem que começar a ser quebrado as maldições financeiras. derramando la sangre de la cruz del Calvario sobre la vida de esas personas. Tomando posse desse sangue que foi derramado na cruz sobre a vida dessa pessoa. ¿Y cómo hago eso, apóstol? E como vamos fazer isso, apóstolo? Enseñándole y haciendo que participen de la cena del Señor con entendimiento. Fazendo com que essa pessoa participe da ceia do Senhor com entendimento. Y entonces esa maldición es quebrada. Então essa maldição começa a ser quebrada. Por observación podemos ver personas que tienen fracasos familiares. Só por vista, muitas vezes nós conseguimos ver pessoas que estão sempre em ciclos de fracassos familiares. Porque tienen 1, 2, 3 matrimonios. Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Y por eso cada vez que ellos intentan, no pueden. E aí toda vez está tentando ser feliz com alguém, mas não consegue. Eso quiere decir que está bajo una frecuencia de maldición. Isso significa que essa pessoa está sendo bombardeada com uma frequência, atmosfera de maldição. Entonces tenemos que trabajar para que ellos Por isso nós temos que trabalhar para que essas pessoas, puedan encontrar que el matrimonio es un diseño divino. que essas pessoas possam encontrar o desenho do céu dentro do casamento. Entonces pueden darle el primer lugar a Dios dentro de su hogar, Ele pode dar o primeiro lugar a Deus dentro da sua casa, para que este problema de maldición sea resuelto. para que esse problema de maldição seja acabado e anulado. También podemos ver personas que están predispuestas a los accidentes, Então você vai ver que pessoas têm uma predisposição a sempre se acidentar, a muertes prematuras a morte precoce, o no naturales. ou sempre morte acidental, morte que não tem causas naturais. Dentro de toda su línea familiar. Sempre dentro da sua geração sempre tem uma morte súbita através de uma tragédia. Entonces estos son síntomas que por observación Isso são sintomas que visivelmente nos están diciendo que una persona está bajo maldición. que está dizendo que uma pessoa está debaixo de uma maldição. Otra forma que podemos conocer cuando una persona está bajo maldición Outra forma que nós conhecemos uma pessoa que está sofrendo de maldição es por entrevista. é por entrevista. Cuando nosotros llamamos a esa persona Quando nós chamamos essa pessoa y nosotros le hacemos preguntas, e nós começamos a perguntar, y a veces descubrimos que esas personas estuvieron ligadas al ocultismo e aí a gente começa a descobrir que essa pessoa teve envolvimento com o ocultismo, o estuvieron involucrados voluntaria o involuntariamente con pactos satánicos. que elas estiveram envolvidas voluntariamente ou involuntariamente com pactos com Satanás, O tal vez lanzaron maldiciones contra alguien o contra sí mismo. ou elas involuntariamente ou voluntariamente proclamaram maldição contra ela ou contra outros, O tal vez ellos pueden reconocer que tienen problemas de sujeción. ou muitas vezes eles reconhecem que tem problema de se sujeitar a alguém ou a Deus. Entonces solamente cuando tenemos esa entrevista E somente quando nós vamos no profundo dessa entrevista y encontramos la fidelidad en las respuestas, e nós encontramos a fidelidade da resposta, vamos a poder conseguir ayudarles. nós vamos conseguir ajudar essas pessoas. Una tercera forma Uma terceira forma es por revelación del Espíritu é a Santo. revelação do Espírito Santo. Y vuelvo a repetir, eso se consigue con intimidad. E eu volto a dizer, isso só se consegue com intimidade. Cuando el Espíritu Santo es tu amigo y te habla constantemente. Quando o Espírito Santo tem uma amizade e fala com você constantemente. Entonces tú puedes entrar a una casa Então você pode entrar numa casa y vas a poder encontrar que hay algunos adornos e aí você vai encontrar alguns enfeites, alguns objetos. que parece que son muy inofensivos, Ah, parece tão bonitinho. pero esos fueron consagrados bajo pactos a Satanás. Mas esquecem que muitos desses objetos bonitinhos são instrumentos de portais de consagração demoníacas. Y por esa razón existen cosas raras dentro de la casa. E por isso muitas vezes tem algumas manifestações bem peculiares dentro de uma casa. Y dése cuenta que a veces cuando estamos de cumpleaños vienen y nos regalan objetos. Ah, e você tá lá fazendo aniversário e vem uma pessoa e te dá um objeto tão lindo. Y a veces no sabemos dónde lo compró. E aí a gente não sabe nem da onde veio e para onde vai. Y por eso es que empiezan a suceder cosas raras en la casa. Depois daquele presente entrar na casa, meu irmão, tanta coisa esquisita começa a acontecer na casa. Entonces tenemos que darnos cuenta que eso debe ser destruido. E a gente tem que perceber é bom, né? Perceber que esse objeto tem que ser destruído. Mis padres salieron de viaje a México
Os meus pais saíram de viagem para o México. y ellos trajeron unos recuerdos hermosos para muchos amigos y familiares. E eles trouxeram algumas recordações muito bonitas para amigos e familiares. Y ellos me entregaron un reloj E eles me entregaram um relógio. que tenía todo el calendario maya, E que esse relógio tinha um calendário maia. algo realmente hermoso, Uma coisa espetacular das galáxias. artesanal. Artesanal. Y entonces lo coloqué E aí eu coloquei ali ahí en el mostrador donde podía verlo todo el mundo. aquele mostrador que todo mundo olhava. Entonces cuando la gente entraba a mi casa, E quando as pessoas entravam na minha casa, lo primero que llamaba la atención era ese reloj. o primeiro que todo mundo olhava era o relógio maia. Pero casualmente, Até eu. Casualmente, cuando llegó ese reloj a mi casa, quando esse relógio chegou na casa, toda mi familia comenzó a enfermar. toda a minha família começou a enfermar. Gastamos mucho dinero en Gastamos exámenes médicos, muitos dinheiro com médicos. porque usted sabe que los pastores no tenemos un seguro médico. Porque você sabe que todos os pastores têm um seguro médico, é obrigatório dos pastores. Entonces gastábamos mucho dinero en recetas y análisis. E nós gastamos muito dinheiro em médicos, em medicamentos, em exames, Y todo salía negativo. e nada dava nada. Sin embargo, seguíamos enfermando. E continuávamos sempre enfermos. Entonces me puse a orar y le pregunté a Dios qué es lo que estaba sucediendo. E eu me pus a orar e perguntei: Deus, o que está acontecendo? Y él me dijo, ese reloj E ele falou: esse relógio es un portal é portal de Cronos de crono que vino a robarte el tiempo de vida. que veio a roubar o tempo da tua vida. Y yo le dije, Señor, si yo quebro eso, E eu disse: Senhor, se eu quebro esse relógio, voy a tener problemas con mis padres. o meu pai me quebra. Y Dios me dijo, tienes que romper la ligadura espiritual con ese artefacto. Ele disse: você tem que romper a ligadura com esse artefato espiritual. Entonces yo fui, oré y cancelé todo diseño demoníaco a través de ese reloj. Eu fui, orei e cancelei todo o contexto espiritual desse objeto. Y desde ese día el reloj se paró. E desde esse dia o relógio não funcionou mais. En la curiosidad yo cambié la pila E por só mera curiosidade, eu troquei a pilha. y el reloj no funcionó más. E o relógio parou de funcionar. Y le dije, gracias Señor, E eu falei: Senhor, muito porque obrigado. cancelaste esa maldición. Cancelou a maldição. Y desde ese momento mi familia no volvió a enfermar. E desse momento minha família não voltou a ficar doente. Quiero ir terminando porque se me acabó el tiempo. Eu quero ir terminando porque o tradutor me tomou o tempo. ¿Cómo podemos liberarnos de la maldición? Como nós podemos sair dessas maldições? Tome nota. Escreva Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. 3, 13 e 14. Dice la escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de las maldiciones? Então, como podemos nos livrar das maldições? Dejando que Cristo sea totalmente el Señor y gobernador de toda nuestra vida, familia, trabajo y de todo lo que poseemos. Deixar que Jesus Cristo seja o Senhor e dono de todas as áreas das nossas vidas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces siendo cristianos, Porque, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos cristãos, pero no le entregamos el control de todo.
Mesmo sendo cristão, nós não entregamos a Ele o controle de todas as coisas. Porque aunque parezca raro, pero hay cristianos, entre comillas, que no ofrendan. Parece muito difícil eu falar isso. Eu creio que muitos vão ficar até assustados. Mas existe cristão que são tacanhos e não ofertam. Tampoco diezman. É dízimo. O que é dízimo? Y entonces ellos mismos Então eles mesmos están provocando las maldiciones. estão chamando a si mesmo, fazendo com que essas maldições sejam operantes na vida deles. Tenemos cristianos que hablan mal de otros cristianos. Ah, tem cristão, eu vou contar, essa é nova, que fala mal de outro irmão. Y también hablan mal de los pastores. Esse não, aqui não. Eso no es aquí, ¿no? Eles falam mal até de outros pastores. E dos seus pastores ainda. Pero estamos hablando de cristianos. Estamos falando de cristão. Hablamos de cristianos que todo el tiempo están quejándose. Ah, aqueles cristãos que todo momento está murmurando. Si hace calor, se quejan porque hace calor. Ah, tá calor aí. 1, 2, Si llueve, se quejan porque llueve. Ah, porque tá chovendo, não pode secar a roupa, não dá nada certo. Si está habiendo viento, se quejan por la tierra. Ah, tá ventando demais, tá sujando tudo da minha casa. Por lo tanto, hay personas que no están entregando todo su ser a Cristo Jesús. Ou seja, essa pessoa, ele não entrega totalmente o seu ser a Jesus Cristo. Y por eso está bajo maldiciones. E por isso ele está debaixo de uma maldição. Entonces quiero que usted entienda lo siguiente. Então eu quero que você entenda o seguinte: Cuando nosotros le entregamos el control completo a Dios, quando nós entregamos o controle completo a Deus, la queja es eliminada de nuestra vida. a murmuração é eliminado da nossa vida. Eu Amém? não vi nenhum glória a Deus. Es fácil salir de las maldiciones. É fácil sair das maldições. Es simplemente morir É só morrer a nosotros mismos. para você mesmo. Algún apóstol por ahí dijo: Um apóstolo desses daí falou: es necesario que Él crezca é necessário que ele para cresça que yo mengue, para que eu morra, disminuir. para que eu diminua. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. E é o que nós precisamos fazer todos os dias. Amados, yo sé que hay mucho más por qué podemos hablar, Ah, tem muito mais assunto que nós temos que falar. pero yo quiero orar por ustedes en este momento, Mas eu quero orar por você nesse momento. porque es necesario salir de frecuencias de maldición Porque é necessário a gente sair dessas frequências de maldição. y entender que tenemos el poder de parte de Dios E entender que nós temos o poder da parte de Deus para liberar a todos los cautivos. para liberar todos os cativos. Entonces yo le voy a pedir que por favor se ponga sobre sus pies. E eu vou pedir para que você fique em pé em nome de Jesus. Sabe que mucha gente tiene miedo a la liberación Sabe, muitas pessoas têm medo da libertação, porque creen que la liberación va a producir una manifestación demoníaca. porque creem que eles vão ficar endemoniados, e até vai. Y yo le voy a explicar cuándo sucede una manifestación demoníaca. Eu vou te explicar como que acontece numa manifestação demoníaca. Cuando un hombre o una mujer de autoridad Como quando um homem e uma mulher com autoridade viene de parte de Dios para traer libertad, veio da parte de Deus para trazer libertação, y la voluntad de la persona que es ministrada e a vontade da pessoa que está sendo ministrada no deja salir ese demonio, não deixa que esse demônio saia. ahí se produce una manifestación. Aí se produz uma manifestação, Porque la autoridad de aquel hombre, de aquella mujer de parte de Dios porque a autoridade daquele homem ou aquela mulher que está vindo da parte de Deus está ordenando a esos demonios dejar ese cuerpo, está dizendo: demônio, sai agora,
Pero la voluntad de esa persona le está diciendo, no te vayas. Mas a pessoa está dizendo, demônio, fica quieto. Entonces ese demonio está preocupado y dice, salgo, no puedo. Y empieza a ver toda la manifestación. E aí o demônio fica, meu Deus do céu, eu vou, eu não fico, eu fico, aí dá um streamlick. Y entonces viene lo que se llama la manifestación de la electricidad. Então aí dá aquela manifestação, fala assim, tá doido. Ai, meu Deus do céu. Y parece que le están pasando 250,000 voltios. Tá passando aquela voltagem inteira. Pero cuando tú decides Mas quando você decide que Dios te libere, que Deus vai te libertar, voluntariamente le dice, Señor, líbrame. voluntariamente você está dizendo, Senhor, arranca tudo de mim. Esos demonios tienen que salir huyendo sin hacer ninguna manifestación. Esses demônios vão ter que sair sem fazer barulho, de 10 em 10. ¿Cuántos me están entendiendo? Quem está me entendendo? Yo siento de parte del Espíritu Santo Eu sinto da parte do Espírito Santo. que hay muchas personas que han quedado oprimidas Tem muitas pessoas que estão oprimidas porque constantemente tienen dolores de cabeza, e constantemente sofrem de dor de cabeça. están teniendo músculos atrofiados Eles sentem muita cãibra e músculos que estão ringindo. y el médico te dijo, es estrés. E o marido fala, não, você está estressado. Y no es estrés, Isso não é estresse. es influencia demoníaca sobre tu vida. Isso são atmosferas demoníacas sobre a tua vida. Tú estás diciendo, es que en este momento estoy pasando por muchos problemas. Aí você está dizendo, não, é que esse momento eu estou passando por muito problema. Yo quiero decirte que son demonios que están tratando de poseer, Eu quero dizer que isso são demônios que estão tentando te possuir. porque tú has sido escogida para ser un tremendo guerrero, guerrera de parte de Dios. Porque você está sendo escolhido e escolhida para ser um guerreiro da parte do Senhor. Porque tú eres muy valioso en el reino. Porque você tem um valor muito grande no reino. Y por eso estás siendo atacado, atacada. E por isso está sendo atacado e atacada. Pero ya Cristo venció. Mas Cristo já venceu. Y Él es nuestro capitán. Ele é o nosso general. Y Él es el que está dando el comando este día. E é Ele que está dando o comando Para que hoje. todo demonio que está influenciando sobre ti E Ele está dando o comando que todo demônio que está te salga en perturbando, este momento. sai agora. Pero es necesario que tú digas Mas é necessário que você diga personalmente, pessoalmente, Señor, Senhor, quiero ser libre. eu quero ser livre. Te doy todo poder, Te dou todo o poder, toda autoridad toda a autoridade, para que me liberes para que haja libertação de toda maldición de toda a maldição que fue proferida que foi proferida sobre mi vida. sobre a minha vida. Padre, Pai, yo renuncio eu renuncio a toda influencia a toda a influência que afectó mi vida. que afetou a minha vida. Y en nombre de Cristo Jesús, Em nome de Jesus Cristo, me declaro en libertad. me declaro livre. Por eso ahora, Por isso agora, toda dolencia, todo dolor, toda doença e toda dor, todo problema financiero, todo problema financeiro, todo problema social, todo problema social, de relacionamiento com as minhas emoções, en mi vida, em a minha vida, en mi familia, na minha en mi família, trabajo, no meu trabalho, en mis estudios, no meu estudo, ahora cae por tierra. agora caia por terra. Me declaro libre Me declaro livre y que tu sangre preciosa e que o teu sangue precioso cubra todo mi ser cubra todo o meu ser y mis generaciones e a minha geração. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Ahora déjame orar por ti. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú escuchaste, Padre, voluntariamente cada uno pronunció con sus propias palabras lo que fue dirigido. Señor, con la unción apostólica que tú derramaste sobre mi vida, ahora quebro toda influencia, quito todo dardo, toda flecha que estaba operando sobre tus hijos y tus hijas. Cae por tierra ahora, se rompe toda influencia. Todo aquel que vino enfermo sale sano. Todo aquel que vino con dolencias sale sano. En el nombre de Cristo Jesús, toda maldición generacional, hereditaria, se rompe ahora y declaro generaciones bendecidas desde ahora hasta que tú nos llames a tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento un segundo, por favor.